Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido. Pai, mais um dia acordamos aqui, Pai, na sua presença, Senhor. James, que encerra esse dia hoje na sua presença também, Pai. Pai, queríamos agradecer, Pai, mais uma vez, por poder ter a oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor. De poder falar da sua palavra, Senhor. Dar testemunhos aqui do que o Senhor já fez por nós. Pai, queremos pedir, Pai, que o seu Espírito Santo conduza, Pai, sempre, todos os dias desse devocional, Senhor. Que as pessoas que falarem aqui sejam usadas por Ti, Pai, e o Senhor enche o coração e a mente delas, Pai. Traga renovo no coração e na mente, para que elas sejam todo dia renovadas na sua fé. Na fé que temos em Ti, Senhor. Alguém tem algum pedido de oração? Eu vou fazer agora. Pedir Quero para dar início. a recuperação da Jenny, da cirurgia dela, Lucas. Eu tenho um pedido. Eu tenho uma Pode falar. filha. Fez uma cirurgia no dia 23 de junho. Ela quase morreu nessa cirurgia. Foi uma cirurgia de tórax. E até hoje, fazer quase 6 meses, ela ainda não se recuperou. Ela teve muitas sequelas. Ela teve um problema no pulmão. Foi difícil. Ela quase morreu. Só não morreu porque realmente Deus estava no controle. Eu quero pedir pela cura dela. Eu já orei, acordei 3 horas da manhã. Eu estou orando desde as 3 horas da manhã pela vida dela. E eu quero pedir que vocês orem por ela, para que Deus possa realmente fazer um milagre, porque para o olho dela voltar, para ela voltar a enxergar aquelas coisas todas normal. É só um milagre de Deus, porque os médicos não podem fazer mais nada, porque ela ficou com sequela. E ela perdeu a alegria de viver. O nome dela é Natália. Natália? Natália, Uhum. tá bom. E é jovem, não é velha, não, é jovem. É bem jovem. Vamos interceder então pela Natália antes de começar o nosso devocional. E vamos dar prosseguimento nessa intercessão no grupo, mandar para todos que não estão presentes, que vão poder nos ajudar também. Senhor, Pai, colocamos agora, Pai, diante de Ti, Pai, a Natália, Senhor, a filha da Jane, Pai, que acordou nessa madrugada, Senhor, inquieta, Pai, querendo saber, Pai, buscar, ouvir de Ti, Pai, alguma coisa, Pai. Pai, entrega algo para ela nessa manhã, Senhor. Alguma resposta no coração dela que ela está buscando, Pai. Pai, queremos interceder agora, Pai, pela vida da Natália, Senhor. Queremos botar diante do Teu altar, Pai, a recuperação dela, Senhor. O Senhor, Pai, é o Deus do impossível, Pai. O Senhor é o Deus que tudo pode, Senhor. Quando a força humana, quando a visão humana diz que não é mais possível, Pai, nós sabemos que diante de Ti, Pai, no Seu altar tudo é possível, Senhor. Então, por isso, Pai, que colocamos diante de Ti, Pai, com fé, Pai, pedindo, Pai, pela recuperação da Natália, Senhor. Porque sabemos, Pai, que basta um sopro, Pai, uma gota do Seu sangue, Pai, derramar sobre a vida dela, Pai, para que ela se recupere completamente, Pai, e volte a ter alegria de vida, Senhor. Pai, eu peço também, Pai, que o Senhor vá agora, Pai, e traga renovo no coração dela, Pai, na mente dela, Pai, que enquanto ela passar por esse processo de recuperação, Pai, ela comece a ter alegria de vida, Pai, independente se ela ainda não recebeu essa bênção, Senhor. Enche o coração dela, Pai, de paz, de alegria e de confiança em Ti, Pai. Confiança e fé, Pai, que o Senhor vai agir sobre a vida dela, Pai. Vai trazer, Pai, essa cura que ela quer sobre a vida dela, Senhor. Pai, eu te peço também, Pai, nesse momento, Pai, proteção espiritual sobre a vida de quem for interceder por ela, Pai, pela vida da família da Jenny, pela vida da filha dela, Pai. Traz, Pai, a sua armadura de Efésios sobre a nossa vida, Senhor. Não deixa nada de mal chegar perto da gente, Pai. E se isso foi, Pai, alguma obra do inimigo, Pai, atacando a vida dela, da família dela, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, eu desligo no céu e na terra essa maldição do inimigo, se assim for, Senhor. Quebra em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Pai, traz cura sobre a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar intercedendo. Depois, se você quiser escrever para a gente o que aconteceu com ela e mandar para a gente no grupo, nós vamos compartilhar com os outros amigos que não puderam estar presentes e vamos continuar orando por ela. Obrigada. Amém. Então, tá bom. Vamos, Comanda aí, James. Vamos vamos nessa. ler de novo aqui, então. Vamos. Vamos dividir eu e você aqui. Vamos. Você quer ler até o 11? 12? Eu leio o Pode ser. restante? Pode ser. Então, hoje é a terceira parte, né, do capítulo 5, o capítulo que rendeu aí boas reflexões, bons testemunhos. Quem não escutou pode estar revendo as primeiras partes. A gente vai fazer um breve resumo, né, James, do comecinho e vamos partir para o final, né? É isso aí. O título é Advertência aos ricos opressores. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Aí agora, para iniciar o versículo 7, tem um outro título que fala Paciência nos sofrimentos. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Poder da oração. Algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados.
Elias era um humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Amém? Amém. Nossa, essa palavra aqui veio em cheio, hein, Jenny? Para você. Veio mesmo, eu estava seguindo aqui na minha Bíblia aqui, com dificuldade, mas eu estava seguindo e olha, foi realmente uma palavra assim, Deus falou mesmo. Amém. 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 Jenny, você já conhece e sabe como funciona o jejum? Aham, Eu acho que tem algumas situações que Deus nos chama para jejuar. E, por exemplo, exemplos de jejum são em grandes batalhas, né? Eu senti no coração de falar isso para você, que se você não souber exatamente como funciona, eu posso depois te dar uma luz sobre isso. Mas eu acho que você poderia fazer um jejum e colocar como um propósito com Deus essa cura da sua filha. eu vou fazer assim, porque foi essa madrugada que eu senti exatamente isso que você está falando. Eu vou fazer sim. Amém. Obrigada. Tá bom. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, você pode me chamar no privado depois. Então, Espírito Santo, James, fala conosco, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, um breve resumo aqui, então, para quem a gente vai partir para a terceira parte, mas nós falamos aqui a primeira parte desse capítulo 5 da carta de Tiago, vem falar, é uma advertência aos ricos opressores, né? Aqueles que usam tudo que o Senhor deu a eles, porque tudo é do Senhor, não tem nada nosso nesse mundo. E eles foram agraciados, abençoados com muitas riquezas, mas infelizmente estão usando dessas riquezas para explorar os pobres, sem seguir o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é uma advertência a essas pessoas para que eles quebrem o seu coração e se arrependam enquanto ainda é tempo. Porque assim como as muitas das roupas e bens deles estão apodrecendo e sendo comido pelas traças sem que eles nem percebam, assim também o tempo está passando. E se eles não se arrependerem, a sua riqueza, a sua soberba irá consumi-los como o fogo devorador. Vai consumir sua carne, e a Bíblia fala que o juiz está à porta, né? Então, aqui nos ensina também, independente da situação que nós estamos, sendo ricos ou pobres, que nós não oprimamos aqueles que são mais necessitados do que nós, ou aqueles que estão negociando conosco, ou aqueles que estão prestando algum serviço, que nós sejamos generosos e bondosos e honestos, né? Porque esse é o caráter de Cristo, esse é o caráter do nosso Senhor. E aí, a partir do 7, ele vem falar um pouquinho da perseverança, da paciência e perseverança.
da dificuldade que é seguir os caminhos de Cristo, né, os ensinamentos de Deus num mundo tão distorcido, tão perverso, tão cheio de encruzilhadas e ciladas e tão opressor, né? Nós vimos alguns testemunhos aqui durante esses dias de pessoas que foram oprimidos, alguns de nós fomos oprimidos, inclusive, acho que todos nós temos uma história aí onde alguém nos ludibriou ou nos oprimiu, mas a Bíblia fala para nós nos mantermos firmes a nossa fé, os nossos valores, firmes nos ensinamentos de Cristo, porque a maneira como o outro nos trata não deve definir a maneira como nós vamos tratar o nosso próximo, porque a maneira como o outro nos trata fala do outro, e a maneira como nós tratamos o outro fala de nós. Então, independente daquilo que vier para nós, que nós o, os tratemos com respeito, com amor e com dignidade, né? Como Cristo falou, se o teu inimigo te pedir comida, dele de comer, se pedir bebida, dele de beber, e amontoará sobre ele brasas vivas, né? Então, em meio a todas essas opressões e distorções e tentações que há no mundo, nós precisamos nos manter firmes, conectados na videira, ligados no Espírito, nos alimentando, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, revigorando a nossa alma. E ele fala aqui, fortalecendo o nosso coração. Fortaleçam-se em seu coração, porque tudo na nossa vida depende do como o nosso coração está. A boca fala do que o coração está cheio. Então, que nós estejamos cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. Eu ouvi uma analogia muito interessante, sim, que nós devemos ser como esponjas. A esponja, imagina a esponja cheia d'água. Qualquer lugar que você cutucar ela, vai transbordar água, né? Então, nós devemos estar cheios do Espírito Santo como uma esponja, porque não importa de onde venha esse cutuco, onde quer que ele chegue, que nós transbordemos a palavra, nós transbordemos do Espírito. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nos enchendo da palavra do Senhor para transbordar para o nosso próximo depois. Então, e aí no finalzinho, ali no 12, ele vem falar da palavra, da importância da palavra. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, que seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Aqui ele fala um pouquinho da palavra do cristão, né? De andar na verdade. Quem já fez o método CIS aprendeu de uma forma bem clarificante sobre essa questão da mentira. E eu vou compartilhar aqui porque eu achei maravilhoso, assim. Deus e o diabo são opostos, assim como os céus e a terra, o fogo e a água, a luz e as trevas. E nós tendemos um para um lado ou para o outro, assim como a direita e a esquerda. Então, de um lado nós temos a verdade, do outro lado nós temos a mentira. Se de um lado nós temos o bem, do outro lado nós temos o mal. Se a nossa atitude é uma atitude boa, a gente está indo para o lado bom. Se nós temos uma atitude ruim, a gente está indo para o lado do mal.
Se nós estamos com o coração com amor, nós estamos indo para o lado de Deus. Deus é amor, né? Se nós estamos com o nosso coração enfurecido, irado, magoado, nós estamos indo para o lado mal. E da mesma forma, é a mentira. Se nós mentimos, nós estamos emprestando do inimigo as suas armas para proteger o nosso orgulho, para fixar a nossa máscara. E aí nós pedimos emprestado aqui para o inimigo uma mentirinha para nos safarmos de uma situação a qual vai nos impedir de sermos melhores. Porque quando nós cometemos um erro e nós somos humilhados por causa desse erro, nos humilhamos por conta desse erro, dessa falha que todos nós falhamos por sermos humanos, mas quando nós expomos isso, essa vergonha, essa dor da vergonha, ela nos faz melhorar, ela nos faz evoluir. E essa dor, ela é ouvida por Deus. E Deus se agrada da nossa honestidade, da nossa coragem de sermos honestos, da nossa coragem de não fazermos o pacto com o inimigo, de falar mentira ali, mesmo que seja uma mentirinha de nada. Não. Nós fomos honestos. Nós fomos íntegros. Nós honramos o nome daquele que deu a vida por nós. Então, que nós não juremos que o nosso não seja não, que o nosso sim seja sim. E certamente, quando nós errarmos, Deus vai ter misericórdia de nós. Porque Cristo veio e mostrou para nós o caráter de Deus, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é bondoso, o quanto ele nos ama, o quanto ele está disposto a nos abraçar, nos perdoar, nos agraciar e nos trazer para perto dele, nos proteger de todo o mal. Então não devemos viver iludidos de que não vamos errar, de que não vamos falhar, porque só Cristo foi perfeito. Mas a misericórdia dele nos alcança todos os dias. E essa mesma misericórdia, esse mesmo perdão, esse mesmo amor, nós devemos transbordar para os nossos próximos. Então, perdoemos 70 vezes 7, né? E, nossa, foi um resumo, mas um resumo bem detalhado, né? Indo para a terceira parte aqui, alguém mais quer comentar sobre esse, fazer algum comentário sobre esses pedaços aqui, antes da gente ir para a última? Pode falar, dona Maria. Sim. Glória a Deus, né? A palavra de Deus ela é bem forte e nos ensina como devemos ser um verdadeiro cristão. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Desde quando você peca contra o Espírito Santo de Deus, contra a Trindade, isso é um pecado e pecado para Deus. Deus não coloca em balança ninguém na questão de você mente. A palavra de Deus relata que a gente não deve, que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Você não eu estava falando com o meu filho ontem no trabalho dele, eu sentada lá com ele, e comecei a conversar com ele o que Deus tinha de me dar para passar para ele, eu falei. E eu mostrei para ele nessa nossa conversa que Deus é honesto, e se Deus é honesto, Deus quer que a gente seja honesto. Cristão tem que ser honesto. Doem que doer, ele tem que ser honesto. Cristão não pode ser
para você falar a verdade, você não precisa machucar ninguém. Que tem gente que gosta de falar a verdade, mas, porém, machucando. Então, não é assim, não é por aí. A gente não vai tapear, nem vai passar papa na boca de ninguém. Nós temos que falar a verdade. Então, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Deus, ele disse que a gente não pode jurar. Eu conheço uma determinada pessoa que jura por tudo. E se jurar contra a Trindade, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem perdão. Não tem perdão quem fizer isso. Então, é por isso que a palavra nos adverte, né, os conselhos de, de Pedro aqui conosco, né? É que a gente não deve jurar nem pelo céu, nem pela terra e falar sempre a verdade. Então, eu disse para o meu filho, peguei uma determinada, peguei não, mostrei, porque a peça é grande, né? Um setor de direção. Aí eu mostrei para ele, aquele setor custou X para você. Se o cliente chegar, não precisa você mentir e nem falar o custo. Porque se você for falar o custo, você não vai falar o custo correto, que foi certo, que comprou. Então você vai dizer, amado ou amigo, não sei como, eu tenho um jeito de falar filho, filha, com todo respeito, eu trato as pessoas assim. Então, se isso aqui custou para mim R$ 30 e eu quero vendê-lo, eu não preciso dizer que eu comprei ele por 30, porque eu não vou dizer que ele foi 30 realmente na real, porque se eu quero vender, eu não posso pegar e dizer para ele o meu valor. Eu vou dizer para ele, olha, vendo por R$ 60. Pronto, acabou. Não precisa dizer que você comprou por 30. Aí se a pessoa pode chegar a pedir menos, como eu falei para ele, mas Dona Neide, ô Filipão, R$ 60. Não tem como você fazer pelo menos 50? Aí eu vou ver o valor que eu comprei, tá na mente já. Eu posso fazer, eu vou fazer, mesmo que eu não queira fazer os 50 que ele pediu, eu falo, nem eu nem tu, 55. Porque comerciante tem essas ondas, né, Lucas? Lucas deu risadinha ali. Nem eu nem tu, vou fazer 55, mas não precisa dizer o valor que você comprou, porque você vai mentir. Então, se a gente trabalha na honestidade, a gente ganha na honestidade. Sim ou não? E daí vai Deus na nossa vida, porque Deus quer isso da gente. Não precisa o comerciante para crescer, ele tem que ser honesto em tudo falando. O comerciante para crescer, ele não precisa tá dizendo valores, sendo que ele tem a peça para vender, coloca lá e pronto, acabou. Eu tenho, como é que diz? Eu tenho assim, eu gosto de falar meu testemunho, porque isso é mais louvável a gente falar, contar da gente para poder ser melhor para nós e a gente crescer muito mais, porque cada testemunho que a gente conta de nós mesmos, Deus ele vai lá e mostra que ele deu para a gente contar. Então, o que Deus der para você contar, você conte sem precisar mentir, sem precisar acrescentar, não acrescente nada e nem diminui nada. E que seja a mão de Deus em nossas vidas para que a gente venha prosperar dessa terra, né? E Deus é Deus. Aqui também, né, da hora que o Jamie passar, eu também vou querer falar um pouquinho, depois da explicação dele, eu vou querer falar um pouquinho só. Mas Deus é assim, gente. Nós não devemos jurar, fale a verdade sempre. Doem quem doer. Não falo, quando eu falo doem quem doer, eu falo para os meus filhos direto, não precisa mentir. Você tem que ensinar seu filho a crescer falando a verdade. Meu bisneto é mentiroso, erra. Está dormindo ali. Se ele estivesse aqui, voto já vai falar de mim. Ele é desse jeito. E meu filho, meu bisneto, mentiroso, com 9 anos. O caráter dele foi alimentado para falar a verdade, mas só que ele não adquiriu esse caráter, porque o caráter da criança, ele está em formação e a gente consegue ficar com ele até os 8 anos. A gente consegue alimentar o caráter de nosso filho e nosso neto. Quando chega aos 9 anos, já passou. É ele e ele. O caráter dele vai dizer, ele vai aprender o que ele aprendeu. Se ele quiser botar em prática e ensinar, ele vai botar. Mas se ele não quiser, já é dele, não foi eu que ensinei. Entendeu como é que é? Então, meu bisnetinho gosta de mentir.
Gostava, eu não, eu vou profetizar a bênção do meu bisnetinho, tem 9 anos, e ele mente, e ele chega e eu fico assim, aquele livro que eu ganhei do Poder da Ação, você sabe, é Poder da Ação, né? É. Que eu dei para ele, né? Nossa, como ele amou aquele livro, Poder da Ação. E quando ele foi ler o primeiro capítulo, ele veio assim, sabe, tipo assim, como ele mente. Aí ele chegou e disse assim, eu falei, e aí, Marcos, o que é que você aprendeu hoje? Aí ele disse, vó, eu aprendi que a gente não pode mentir. Ele não quis nem falar alto, porque ele sabe que ele mente. Aí ele chegou e disse: Eu aprendi que não pode mentir. Eu falei: quem é o pai da mentira, Marcos? Ele disse assim: O diabo, vó. Aí eu falei: Então você não vai querer ser filho do diabo, vai? Ele disse assim: Não, vó, misericórdia. Eu não vou querer ser filho do diabo. Eu falei: Então aprenda a falar a verdade. Não precisa, se quebrou, você pegou a vasilha, quebrou, diga que você quebrou. Porque aqui dentro de casa só tem eu, você e seu pai. Nós três. Qualquer um de nós três poderia ter quebrado esta vasilha, mas quem quebrou foi você. E eu sei que foi você que quebrou. Você mentiu, ele quebrou o vidro de perfume e colocou lá atrás o vidro de perfume quebrado. Aí eu cheguei, fui lá, peguei, né, o vidro de perfume. Aí eu falei, nossa, Marcos, você quebrou o vidro de perfume? Eu não, vó. Eu falei, é eu e você e seu pai. Ela disse, eu não quebrei. Seu pai não. Perguntei ao meu filho, você quebrou o vidro de perfume, Lipe? Ele disse assim, não, mãe. Eu falei, então foi você, Marcos. Ele baixou a cabeça, ficou extremamente envergonhado. Eu abracei ele, porque isso é doença, gente. Mentira é doença. Mentira é coisa do diabo. Mentira não vem de Deus. Mentira inflama, mentira impregna, a mentira ela faz com que a pessoa perde a bênção. Porque a mentira não é de Deus, é de Lúcifer. E foi ele que botou essa mentira aí para poder as pessoas se engodar. Porque na palavra relata que os mentirosos nem herdarão o reino do céu. Tem pessoa que tem facilidade de mentir, que ele não consegue viver sem mentir. E aí ele chegou e revelou, ele quebrou um troféu que ele ganhou da escola, ele quebrou e botou atrás do armário lá escondidinho. E eu pegava, né? Porque eu estou decretando já meu bisnetinho livre e liberto. Porque se a gente não ensinar os nossos filhos, ainda que eles grandes ainda, né? A gente precisa falar com eles, orientando. Então, não vamos deixar, não, gente. A gente pensa que pecadinho, que pecadão é pecadão, tudo é pecado. Quando vem a mentira envolver, a pessoa não cresce quando mente. Eu assisti um filme, O Mentiroso. É um filme que não era de Deus, não era evangélico, mas eu colhi ali naquele mentiroso, para mim, naquele filme, O Mentiroso, para me falar para as pessoas que encostam em mim que eu vejo que mente. Porque você conhece a pessoa quando mente. Então vamos nos alertar e vamos fazer de tudo, ainda que a gente tenha danos, vamos falar a verdade, porque a verdade se compraz diante de Deus. A verdade liberta. Então, não vamos esquecer que a mentira é uma doença do diabo. Às vezes a pessoa pensa que doença é um câncer na garganta, é um câncer no olho, é um câncer na perna, é um câncer em qualquer outro lugar, que é só, como é que diz, ruim. Mas a mentira é um pecado tão grande que adoece a pessoa, e a pessoa fica sem poder crescer. Será por que eu não estou crescendo? Porque eu estou mentindo. Eu não tenho necessidade de mentir no meu trabalho. Eu não tenho necessidade de mentir com meu irmão. Eu não tenho necessidade de mentir para mim. Fale a verdade para você mesmo e aceite que dói menos, porque a palavra de Deus é grande, é tremenda e nos adverte. Se você for de Gênesis e Apocalipse, sempre é orientação na vida da gente, porque aquele que mente também vai para o inferno se não se converter. Vai passar pela porta larga, porque não vai ficar
diante do Pai, porque a Bíblia relata assim: doem que doer sem precisar machucar ninguém. Fale a verdade. Vamos falar a verdade, né, amores? Glória a Deus. Amém, Maria, isso mesmo. Lucas, quer comentar alguma coisa? Amém. Então, seguindo aqui na terceira parte, né? Vem falar do poder da oração. Eu vou até ler de novo aqui, porque que palavra maravilhosa, né? Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então, o poder da conexão, né? Que toca no meu coração que a gente tem que estar conectado com o Senhor, ligado na videira 24 horas. Independente do estado que estivermos. Estamos passando por dificuldade, vamos orar. Estamos felizes, vamos cantar louvores com o coração cheio de gratidão. E se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele. Então, acho que além do jejum, né, que é a nossa parte, como o Lucas comentou mais cedo, Jenny, não sei qual igreja você costuma frequentar, mas eu iria ao pastor com essa palavra na mão, levaria o meu caso, falaria, pastor, gostaria que você viesse à minha casa, ou hospital, enfim, onde estiver a sua filha, e ore por ela. E a palavra fala, unjam com óleo, e em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Aleluia. Glória a Deus. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E além dessa oração, né, de intercessão que o pastor pode fazer, nós vamos fazer aqui. E tem muitos casos onde nós oramos e houve cura, houve intercessão do Senhor. A tia do Fábio mesmo é testemunha viva, foi desacreditada pelos médicos. O médico chamou todo mundo lá para se despedir e pedir para deixar ela embora. Nós oramos, intercedemos e ela passou por uma segunda cirurgia agora, está falando, está se recuperando, logo, logo estará andando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Porque Deus não fez milagres só enquanto Cristo estava na terra, não. Ele continua fazendo milagres até hoje. E é um atrás do outro. Um atrás do outro. E esses milagres são pela misericórdia dele, para nos salvar, para encher o nosso coração de fé, e para que nós testemunhemos esses milagres àquelas pobres almas que ainda não conhecem o nosso Senhor, que não têm noção do poder do nosso Senhor, que não têm noção que foi Ele que criou os céus e a terra, e que Ele tem um plano maravilhoso para nossas vidas, para essas pobres almas que acreditam na ciência, dessas pobres almas que amam a criação e não o Criador. Glória a Deus por termos sido libertos. Glória a Deus pelas escamas terem caído dos nossos olhos. Glória a Deus por estarmos ouvindo essa palavra hoje, enchendo os nossos corações.
Glória a Deus por estarmos descobrindo esses caminhos, descobrindo o que fazer. É Deus falando conosco nesse dia, nessa noite, nessa manhã, e nos dando a direção. Filho, vai por aqui, que vai dar certo. E a gente deve obedecer, né? Então, e ele fala, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando nós confessamos os nossos pecados, a gente vence o diabo, Verdade. porque a humilhação quebra o orgulho. Quando a gente reconhece que errou e a gente tem a coragem de confessar, é um passo de fé muito grande. E Deus, ele se agrada disso. E quando Deus se agrada, não tem nada que possa ir contra. E Deus fala que a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aleluia. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Vocês têm noção? Então ele orou outra vez e, e Deus enviou chuva e a terra começou a produzir as suas colheitas. E eu, pela graça de Deus, tive a oportunidade de testemunhar com os meus próprios olhos, com a minha própria carne, que a terra há de comer um dia um milagre como esse, de um homem orando na minha frente, em nome do Senhor Jesus, e a chuva parar no exato momento em que ele pede. Gente, não há limite. O limite está no nosso entendimento, na nossa cabeça. O limite está no tamanho da nossa fé. Os testemunhos, eles servem para expandir a nossa fé, para alimentar a nossa fé, para que possamos acreditar no impossível, que é o papel de Deus fazer em nossas vidas. Então, seja o que for que estejam precisando, vamos dar esse passo de fé. E talvez todos aqui conheçam aquela parábola da semente do grão de mostarda, que você, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirás para o monte se mover de um lugar para o outro, e ele se moverá. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, que ele explica que essa questão, onde fala do tamanho, é uma questão de tradução, que no original não fala do tamanho. E ele explica que é uma analogia que Cristo faz para dizer o seguinte: se você tiver uma pequena semente, a grão de mostarda é a menor das sementes, use, use essa semente, porque mesmo essa pequena semente vai se transformar no maior dos arbustos. E mais do que isso, ela vai se multiplicar. Então vamos pegar essa pequena semente que nós temos e vamos usar essa semente, plantando ela, irrigando ela, fazendo essa semente brotar e se multiplicar. E logo, logo, a nossa fé estará do tamanho do arbusto e não mais do tamanho da semente, porque estamos irrigando ela, estamos alimentando ela.
com o maná dos céus, com a palavra, através da leitura, através da meditação na palavra, através do devocional, através do, dos louvores, de quando vamos na igreja, aos domingos ou à semana, cada um com a sua rotina. Quando falamos de Deus para os nossos irmãos, nós estamos irrigando essa semente, alimentando. Então, que nós possamos colocar em prática, né, esses ensinamentos. E, e sempre lembrando aqui dos irmãos que são desviados, uma atenção especial para eles, né? Porque aqui fala no 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Como Deus se importa com cada alma. Então, que nós sejamos esses agentes de recuperação, de restauração de irmãos desviados, né? Para a honra e glória do nosso Senhor, que somos todos filhos de Deus. Amém? Dona Marineide, Amém. Amém. Ah, que berramos, né, coisa, Dona Marineide? que coisa linda, viu? Que coisa nesse final aqui. Fechou de honras e glória ao Senhor Jesus, né? Sobre a questão, eu vou falar somente sobre a questão da oração, um pedacinho só, e vou falar desse final. A oração pode muitos de seus efeitos, né? Quando nós oramos com fé, crendo, nós receberemos. E tem pessoas ainda hoje que se dizem cristão, que tem, não sei se é vergonha ou não sei se é orgulho de pedir uma oração, chamar o presbítero, chamar o pastor, chamar uma irmã, que às vezes a gente vê uma irmã que é tão usada por Deus e a pessoa sente de chamar. E aí a gente vai lá e Deus usa a gente, é que a glória é do Senhor, não é minha, não é de James, não é da Jane, nem de Lucas, nem de Graça. A honra é do Senhor Jesus, para Ele, por Ele é todas as coisas. A gente só tem que ir em nome de Jesus, porque quando a gente vai em nome de Jesus, tudo acontece. É Deus que age e não nós, ser humano, com as nossas próprias mãos. A gente só vai levar a mão apenas um óleo ungido para concretizar a palavra de Deus. Ungir com óleo e assim receberá a bênção. Concernente também a oração. Jamie contou aí que ele viu uma pessoa orar e a chuva passar. Aconteceu também aqui, longe de exaltação pessoal. Eu fazia uns eventos na praça e eu botava todo mundo unido, todas as igrejas unidas em um só nome. E assim era feito, né? Todo mês era feito. E nesse dia veio gente de fora, pessoas de fora. Quer dizer, todo mês vinha gente de fora, porque eu convidava para isso. Aqui em casa, abarrotada de gente. Eu já trouxe pessoas até de Santiago do Chile, naquela época, que foi uma época que a gente fala em nome de Jesus, e hoje também fala em nome de Jesus. Se naquela época Deus agiu, hoje Deus vai agir muito mais, porque Deus assim quer, não é porque a gente é merecedor, não, é porque a palavra de Deus é cumpridora. Que o amor da segunda casa será melhor do que o primeiro. Hoje eu sei amar mais, hoje eu sei me descer mais, porque eu voltei e quero dizer que vocês também são participantes dessa volta minha para o reino, porque foi através desse devocional, Jamie sabe, né, Jamie? Foi através desse devocional que eu voltei para Jesus e me afirmei no Método CIS, no trabalho lá no Método CIS, devido a esse grupo que me ajudou a levantar. E eu louvo a Deus por ter conhecido. Então, vocês, Jamie, Fábio, né, faz parte, o Lucas também, acho que era da época, não era, Jamie?
James. Então, faz parte também desse retorno meu. Jesus me resgatou através desse devocional. E hoje eu estou aqui e ficarei enquanto vida eu tiver e o Senhor me permitir. E trarei, sim, o que o Senhor me der para trazer, eu trarei. Não para exaltação pessoal, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não levantamos sozinhos. Nós não conseguimos nos levantar sozinhos. Deus, ele coloca. Por que Deus trouxe esse devocional que é global? Eu sou baiana, estou aqui, sou brasileira, vocês também são brasileiros. E esse devocional veio para me ajudar a levantar-me. E graças a Deus, o Senhor me levantou. E eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Esse devocional é do coração de Deus. E a gente precisa mais e mais estar falando, expandindo para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, Jamie, você também foi abençoado, porque você me ajudou a levantar. Você me ajudou a correr para os braços do Pai. Quando Deus me abraçou ali, em Alagoinhas, no Metro Cis, nossa, eu me senti um bebê sendo ninada, um recém-nascido sendo ninada. E voltando lá na oração, a casa aqui cheia, ia acontecer o trabalho na praça, que seria 3 horas da tarde, e a chuva caiu, brá! Um toró, gente, um toró tão grande que aqui para baixo, lá para baixo, a Ciele conhece, aqui que mora aqui, inundava, enchia de água, porque hoje está melhorzinha aqui a nossa praça, está melhorzinha não, está ótima a nossa praça, está uma bênção. Então, naquela época era mais difícil, os cultos eram realizados na Praça Frei Franco. E o pastor que ia ministrar a palavra, que veio de São Paulo para ministrar a palavra, ele chegou e falou: missionária, e aí? Bem assim, de São Paulo, não, do Rio de Janeiro. Missionária, e aí? Como é que vai ter culto de praça com chuva? Nossa, gente, eu me senti assim, primeiro ele me esmagando e exigindo de mim que eu parasse a chuva. Olha como Deus é, como Deus te exalta e como Deus fala com você. Aí, quando ele chegou e me disse assim: e aí, missionária? Sabe como é carioca, né? Carioca, sei lá como é que é carioca, mas eu sei que te dizer que carioca também tem que se libertar para poder passar pela porta estreita, né? Todos nós. Aí, carioca, e aí? Fala, missionária, como é que vai fazer o culto agora com essa chuva toda? Quem é que vai para lá? Ninguém vai para lá com essa chuva. Irmãos, em nome de Jesus, naquele dia, eu senti assim, como se eu fosse Davi enfrentando um Golias na minha vida, na minha sala. Oh, glória! Eu me senti um Davi da vida enfrentando um Golias muito grande na minha sala, nesta cozinha aqui. E eu levantei valente e eu disse: Deus, em nome de Jesus, tu disse que tudo que nós pedimos com fé, crendo, receberemos. Tu está vendo aí, Senhor, o que é que teu servo está falando? Põe tua mão poderosa, Senhor. Estou falando como que eu tivesse, estou falando agora como que eu tivesse naquele dia. Oh, aleluia! E eu levantei minhas mãos e disse: Senhor, para essa chuva, Senhor. Em nome de Jesus, para essa chuva, para nós fazermos esse culto. E depois, Senhor, quando tu quiser, Pai, tu solta essa chuva e nós vamos sair toda molhada em nome de Jesus. E teu poder vai ser agindo, e teu culto vai ser agindo nesse dia. Eu não marquei a data, não me lembro nada, tem muito tempo. E para a glória de Deus, gente, longe de exaltação pessoal, você que vai estar me ouvindo, e você aqui que está me ouvindo, Deus parou a chuva no imediato, vá. O pastor que ia pregar ficou. Nossa, verdadeiramente, missionária, Deus te responde. Eu não disse nada para ele, que eu poderia, Glória se a fosse Deus. a carne que estava agindo, eu ia dizer alguma coisa para ele.
mas só o Espírito Santo de Deus é que age, é o nome do Senhor Jesus que age. Nós somos para a praça lotou, e lotou, e lotou, e lotou, e muita gente, Deus obrou maravilha ali, Deus obrou maravilha ali, não foi por causa daquele irmão ali, mas Deus obrou a maravilha dele ali, porque o nome dele é que vale, é o nome de Jesus Cristo é que vale, é o nome de Jesus que age, e nós temos que clamar esse nome, sabendo que a resposta é certa, e que Deus é fiel, e que Ele honra a quem dá honra. E assim vai. Irmãos, quando Deus agiu ali naquele lugar que o poder dele caiu, ele fez a minha vontade que eu pedi, em nome de Jesus. Dessa chuva, acabou o culto. Quando acabou o culto, aquela festa maravilhosa na presença de Deus, terminou tudo, Deus soltou a chuva, molhou todo mundo, e aquele irmão murmurador, que não estava tendo fé, ficou todo encharcado, e eu dei glória a Deus, e aleluia, e depois eu peguei, vim embora para casa com o meu carro, e ele veio da chuva, para ele aprender que só o Senhor é Deus, e pronto, acabou o falei, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Oh, glória, é fé. Eu creio, dona Marília, é maravilhoso. Assim, eu não tinha noção, mas eu pude ver com meus próprios olhos. E Deus Glória é a Deus. maravilhoso porque Ele nos permite viver essas experiências para podermos testemunhar e ajudar os nossos irmãos a crerem também. Mas olha, Aleluia. como o nome do Senhor Jesus é poderoso. Uau! Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Glória a Amém? Deus. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Jenny, Graciele, Cara, eu tô dirigindo, mas se for, você poderia ler o final para mim, hein? leio. O final, Lucas, fala. é, você quer o 19 e 20, é isso? Ou Lê antes? o, lê o último título que tem, por gentileza. Restauração, ó, são dois, tá? Tem o poder da oração e tem o último que é a restauração de irmãos desviados. É, esse aí. Tá, restauração de irmãos desviados. Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Amém. Bem, não, na verdade, não tenho nada para falar assim, não, mas mesmo a gente vê a palavra, né? Quanto quanto a agir de Deus é lindo e que nós não temos a dimensão, né, do que uma pequena semente, como você mesmo trouxe, James, uma semente como a da grão de mostarda, uma semente tão pequena, mas quando plantada pode crescer e crescer, se multiplicar e se transformar em algo grandioso. Assim também é quando nós falamos a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Quão é importante, né, nós vimos aqui nesse devocional as palavras de Deus, né, as escrituras, e quando tivermos qualquer oportunidade, qualquer uma, menor que seja, falar do amor de Deus para as pessoas, trazer algum versículo da Bíblia, né, e falar do plano perfeito de Deus, né, do plano de salvação, porque aquilo pode ser algo tão grandioso que os nossos olhos talvez não pareça, mas às vezes na palavra para uma pessoa você dá, até um desconhecido na rua, você não sabe o que vai acontecer, né? O Espírito Santo pode agir tão forte na vida daquela pessoa, que às vezes um desconhecido ali que você deu
talvez uma palavra, ou até mesmo um exemplo de caráter cristão, aquilo pode se transformar em algo tão grande, numa movimentação tão grande no mundo espiritual, que aquela pessoa que recebeu pode ir salvar outras milhares de vidas. Então, eu queria dizer isso. Que, assim, que todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de falar do amor de Deus, falem. Que assim como vocês estão tendo agora a oportunidade de ouvir, né, do amor de Deus, a oportunidade de escutar da palavra, do ensinamento, que você dê essa oportunidade para outras pessoas também. Que você pode estar salvando não só a vida daquela pessoa, mas a vida de uma geração, da família da pessoa, uma geração de outras famílias. E não tem limite porque o Espírito Santo pode fazer através de você. Se coloque numa posição de ser usado. Se você está tendo a oportunidade de estar aqui, de ouvir a palavra de Deus, de aprender, você é uma pessoa que está sendo agraciada pelo amor de Deus. Então, não prive as outras pessoas disso. Se você tiver a oportunidade, faça. Se coloque na posição de ser um instrumento na vida de outras pessoas, um instrumento na mão de Deus, do Espírito Santo. Coloque em suas orações, Deus, que eu saia hoje de casa, que eu vá para o meu trabalho, que eu vá encontrar alguém, que eu vá para academia, para onde você for. Peça para Deus te usar para falar do amor dele para outras pessoas. Porque é só assim que a gente pode melhorar um pouco também a nossa vida aqui na Terra. Já pensou quanto seria melhor viver aqui nessa Terra se todo mundo ouvisse falar do amor de Deus e praticasse? Sei que é difícil, mas com certeza tem, tem muita chance de. A gente não vai mudar o que o mundo é, mas a gente pode melhorar um pouco, né? Ao nosso redor e outras pessoas. Então, se coloque nessa posição de falar do amor de Deus para as pessoas. É isso que eu queria trazer à tona. Amém, Lucas. É isso mesmo. Obrigado. Se isso acontecer, a gente vai estar vivendo o paraíso dos céus aqui na Terra. É Amém? verdade. Amém. Bom, Posso falar um negócio? Oh, Agora que o Lucas estava falando isso aí, eu lembrei de uma coisa. Quando eu comecei a participar desses devocionais, foi logo no começo desse ano, que a Sueli começou a me puxar, e, e aí um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo para eu ir lá ver a casa dela, porque ela queria limpeza na casa. E, e eu não sei por que razão, eu falei, não quero ir, não quero ir. Aí eu não retornei a ligação, mas aquela coisa ficou me incomodando, ela ficou me insistindo, insistindo. E alguma coisa dizia para mim assim, não quero ir, mas alguma coisa dizia, vai, e ela insistindo, insistindo. Quando eu cheguei lá, que eu vi a casa da mulher assim, que eu bati na porta, que ela abriu a porta para mim, sabe aquela opressão, aquela coisa horrível, que eu não estava e ainda não estou preparada para esse tipo de coisa, mas Deus sabe todas as coisas. E aí ela me mostrou a casa dela, meu Deus do céu, sabe esses americanos assim que só Jesus na causa. Eu dava até nojo de você encostar nas coisas. E aí, concluindo para não tomar muito tempo, eu acho que na verdade Deus estava começando a trabalhar na minha alma, no meu espírito, porque eu fui levada lá, não foi para arrumar um trabalho, eu fui levada lá para dar uma palavra para a mulher, não sei nem como eu dei, em inglês ainda, tá? Não sei nem como, porque a mulher estava numa situação de que, assim, querendo tirar a vida. E aí, no conclusão, no final de toda, eu fiquei um tempão lá conversando com ela. No final, fiquei pregando a palavra para ela, na palavra que eu nem sabia pregar, tá? Conclusão, no final de tudo isso aí, ela me deu um abraço e falou assim: foi Deus que mandou você aqui hoje, muito obrigada. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não conheço a palavra, eu não sou totalmente conhecedora da Bíblia, e sabe, eu não estou preparada para entrar num ambiente assim,
E eu não sei por que razão eu fui levada lá. Só sei que eu saí de lá passando tão mal, mas passando tão mal, que eu liguei para minha irmã e pedi oração para ela. Mas era isso. Amém. Glória a As Deus. coisas, as coisas, as coisas de Deus é, são inexplicáveis. E para mim, cada dia é uma novidade, é uma coisa diferente. Mas Deus tem me abençoado bastante. Eu quero muito, muito, muito abrir minha boca e falar de Deus, mas eu ainda não consigo fazer isso não, porque eu não sou totalmente conhecedora. Mas estou aprendendo. Mas isso que você vivenciou, Jenny, é, é o cada um vivencia aquilo que precisa, tá? Esse seu testemunho é uma prova de que você não precisa de nada, nada além da atitude. Porque quem convence é o Espírito Santo. Eu vou te falar uma coisa. Pode ter a pessoa mais conhecedora, mais letrada, mais um arqueólogo e estudioso das escrituras, como o próprio Rodrigo Silva, que a gente tem falado aqui. Quem convence é o Espírito Santo. É ele, e não somos nós. Não são as nossas palavras, é ele através de nós. A gente só precisa estar com o coração aberto e disposto. Quando você foi lá, você se dispôs, você abriu espaço, e tenho certeza que você, quando viu aquela situação, você se apegou na mão de Deus. Tenho certeza que quando a mulher atendeu, que você chegou lá, você já chegou apreensivo e você segurou na mão de Deus. Quando você segurou na mão de Deus, o teu coração abriu para ele. Deu espaço para o Espírito Santo entrar e usar você para falar de Deus para ela. E é assim que acontece. Todos nós que estamos aqui estamos sendo usados, porque nenhum de nós aqui pelo menos eu não sou. A gente tem algumas experiências, algum conhecimento e uma vida inteira para aprender. E Deus ensina para a gente aquilo que Ele quer. Quando a gente começar a poder, por enquanto é o leitinho, mas um dia nós teremos alimento sólido. Mas isso não quer dizer que a gente vá passar para os nossos irmãos alimento sólido. É o leitinho. É isso que a gente está vendo aqui. Nós só precisamos estar cheios, cheios para transbordar. Então, assim, é só fazer, é só deixar. Segura na mão de Deus e vai. Deixa o resto com Ele. Fala para Ele, Espírito Santo, sabes que eu não sei nada. É contigo. E deixa eu falar, para a honra e glória dele. Se for da vontade Amém. dele, vai acontecer. Amém? Bom, É isso aí. É, isso aí que o James trouxe à tona, é verdade. O Espírito Santo, ele nos capacita, né? Ele nos... é, quando, quando eu tive também essas experiências parecidas com o que você contou pra gente agora, né? Eu tava falando com alguém e do nada a palavra vinha. E, e eu não sabia o que falar, mas eu consegui falar. Porque justamente o que eu falei para vocês, se coloquem numa posição de serem usados, né, como instrumento. Então, quando a gente está nessa posição de ser usado, como você se colocou na posição de ser usado no momento que você chegou à casa dessa pessoa, né, você se pôs à disposição de ir lá, Deus te usou, né? Então, quando Ele te usou, Ele sabia das suas limitações e o que Ele fez, Ele te capacitou. E é assim que o Espírito Santo age. A gente só precisa ter a atitude, né? Por isso que a palavra de Deus fala: não te dê espírito de medo, te dê espírito de coragem. Nós precisamos andar com espírito de coragem, né? Repreender todos os dias o espírito de medo e sermos usados.
Então, glória, toda honra e glória para Deus mesmo, sempre, né? Esse testemunho que você deu. E realmente isso que você falou de opressão, casa suja, assim, você já ouviu falar sobre essas coisas, mas o mundo espiritual ele é muito forte, né? E ele fala sobre alguns espíritos. E o espírito da imundícia, o espírito da sujeira, é um espírito maligno, né? Um espírito de sujeira, de imundícia. Então, você chegar na casa de uma pessoa que tem uma casa desse jeito, imunda, suja, pode ter certeza que aquela pessoa está passando por alguma opressão. Então, assim, para se proteger, ore pedindo para Deus proteção, viu? Quando você entrar num lugar como esse, Deus me protege, Deus me reveste com a sua armadura. Espírito Santo, fica comigo, coloque seus anjos ao meu redor. Deus, não deixa nada de mal acontecer comigo, se reveste, que é uma luta, é uma batalha espiritual, viu? Quando você entrar numa casa de uma pessoa assim, que você sentir, pode ter certeza, se você está sentindo algo estranho, é o Espírito Santo te alertando, te avisando. Então, ore, não precisa orar em voz alta, ora na sua cabeça, para a pessoa que estiver lá talvez escutar. E declara com a sua boca proteção divina. Deus me protege, coloque seus anjos ao meu redor, nada de mal aconteça comigo. Porque quando vocês também se colocam numa posição dessa de falar para uma pessoa numa situação como essa, de orar por essa pessoa, você está entrando numa batalha espiritual pela vida daquela pessoa. Então, assim, e eu tô falando isso, mas não é para ter medo, tá? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Só que a gente precisa se revestir, pedir para Deus proteção, entendeu? A gente não pode entrar de qualquer jeito. Tem que orar, tem que interceder, mas pede proteção para Deus. Tá bom? É isso aí. Amém. Eu só sei que quando eu saí de lá, eu falei, Deus, cuida dela, mas eu não quero limpar essa casa, que ela nunca mais me ligue. E graças a Deus ela não me ligou para limpar a casa. Coitada. Não, porque não tinha nem condições, gente. Olha, eu É, não sei o que acontece, mas desde que eu me interessei pela palavra, já é a segunda vez que me acontece isso. E com o americano, tá? Olha aí, impressionante. Deus está querendo te usar. E se ele está querendo te usar, é porque ele tem grandes coisas para você, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, Jenny. Grandes coisas na sua vida. Ele só está esperando você dar oportunidade. Você atendeu o chamado. Você se colocar à disposição dele e obedeceu. Como você obedeceu da primeira vez. Viu? Amém. Senhor, eu estou aqui, me usa, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, mas me usa. Uhum. Isso aí. Alguém sente no coração de fazer a oração para nós? A dona Marineide está aí ainda? Tô. Dona Marineide, a senhora quer fazer oração para nós, para chover ou para parar de chover? Que chova, olha, que chova a bênção, que chova a cura, Glória a que Deus. chova o Espírito Santo de Deus sobre nós, que chova Glória a Deus. a Glória a Deus. boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nossas vidas. E cura. Amém. Glória a Deus. Que a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Amado Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor amado. Estamos gratos ao Pai por esse dia maravilhoso na tua presença, por este devocional, por tudo que foi falado pela tua palavra, Pai, que nos alimenta. Muito obrigada. E que nessa manhã, Senhor amado, que venha chover bênção sobre as nossas vidas. Que venha chover sabedoria divina sobre as nossas vidas. E que nós possamos estar atentos, com nossos ouvidos atentos à voz do Teu Espírito Santo. E que possamos levantarmos e sairmos no ID e poder ajudar uma alma que está perecendo lá fora.
pessoas que estão desviadas, pessoas que estão caídas na fé, que nós venhamos ter sabedoria divina, Pai, que nós possamos ir até a ela para trazermos para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Abençoa o Lucas, a Graciele, o James, a Jane. Toma nas tuas mãos, Pai. O Fábio, onde ele estiver, toma ele nas tuas mãos. Enfim, meu Deus, os que não puderam estar aqui, o irmão Mário, a Ruth, que tu venha abençoá-lo aonde estiverem. Tu és o Deus de poder que tudo vê, e tu sabe, conhece o nosso sentar e o nosso levantar. A gente planeja, mas quem maneja é tu, Senhor. Age nas nossas vidas, porque não somos bonzinhos, mas somos servos teus. E estamos aqui, Pai, para te agradecer e implorar tua misericórdia e teu amor sobre cada um de nós. Nos conceda um dia na tua presença, nos dando vigilância e sabedoria. Em nome de Jesus. Profetizo a bênção nesse dia sobre todos nós. Abençoa o nosso país, nosso Brasil, nosso universo. Abençoa, meu Deus, os gestores da nossa nação. Que tu venha, meu Pai, reparar aquele ser humano que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso presidente, Pai. Ele é alma. E tu enviaste Jesus para morrer na cruz por Lula. Que tu venha, meu Deus, curá-lo, libertá-lo. Em nome de Jesus, profetiza bem sobre o nosso universo, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém.